Vamos falar de adolescência. Para muita gente, é só uma fase complicada, né? Algo para superar e pronto. Mas e se a gente olhasse para ela de um jeito diferente? E se a gente enxergasse essa fase como uma das construções mais importantes da vida de uma pessoa? Bom, é exatamente isso que a gente vai explorar agora. Para guiar nossa conversa, vamos usar uma metáfora que eu acho incrível. A jornada do adolescente é, basicamente, a construção de uma identidade adulta. E o nosso papel nisso tudo? Bem, nós somos como arquitetos, sabe? Alguém que entende a planta baixa, que conhece os materiais, tudo para garantir que essa estrutura seja forte e segura no final. Então, para a gente ser um bom arquiteto, o primeiro passo é bem claro. A gente precisa entender a planta baixa. Quais são, afinal, as peças fundamentais que formam a base dessa construção toda? Assim como essa estrutura que a gente está vendo, a identidade adulta se apoia em alguns pilares bem fortes. Nesse caso, a gente está falando de três áreas principais de desenvolvimento que acontecem juntas, ao mesmo tempo, e vão dando forma a quem o adolescente vai se tornar lá na frente. O primeiro pilar, e talvez o que todo mundo nota primeiro, é o biológico. Estamos falando da puberdade, claro, com todas aquelas transformações hormonais, físicas. É como se fosse a fundação mesmo, a base física da construção sendo levantada. Logo em seguida, vem o pilar cognitivo. É aqui que a mente se expande de um jeito impressionante. O pensamento abstrato começa a florescer e, de repente, o adolescente consegue questionar tudo, criar hipóteses, pensar sobre o futuro, coisas que antes eram, assim, impossíveis. E o terceiro pilar é o social. Nessa fase, o foco começa a sair um pouco da família e vai direto para os amigos. A interação com a galera da mesma idade vira uma espécie de laboratório, sabe? Para testar habilidades sociais, encontrar um grupo e formar novas conexões que são super importantes. E aqui está o pulo do gato para entender tudo isso. Dois princípios são fundamentais. Primeiro, a adolescência não é só biologia, ela é uma construção social e histórica. E o segundo, que talvez seja o mais importante, esses pilares não funcionam separados. O desenvolvimento é totalmente integrado. Ou seja, as mudanças no corpo afetam a mente, que por sua vez afetam as relações sociais. É tudo junto e misturado. Olha, toda grande construção passa por testes de estresse, né? Na adolescência, esses testes aparecem como desafios e riscos. Então, como bons arquitetos, nosso trabalho agora é aprender a identificar as possíveis rachaduras que podem aparecer nessa estrutura. Essa aqui é a pergunta de US$ 1 milhão, que muitos pais, educadores e até os próprios adolescentes se fazem. Porque assim, experimentar faz parte do crescimento, mas qual é a linha que separa a curiosidade, que é super saudável, de um comportamento que já começa a ser preocupante? O melhor jeito de entender isso é pensar num espectro, numa linha. De um lado a gente tem a experimentação normal. No meio do caminho, o risco. E lá na outra ponta, a patologia, que é quando o comportamento já virou algo compulsivo, prejudicial de verdade. Certo. Então, como é que o arquiteto avalia a estrutura? Primeiro, a gente fica de olho nos sinais de alerta. Uma irritabilidade fora do comum, isolamento, uma queda brusca de rendimento na escola. Depois, a gente avalia a gravidade. O quão intenso é isso, por quanto tempo está rolando. E o mais importante, está atrapalhando o dia a dia? Se a resposta para isso tudo for muito, bom, aí a gente está entrando na zona de perigo. Uma zona que pode levar a patologias sérias, como depressão, transtornos de conduta ou até mesmo a autolesão. Mas calma, a gente não está aqui só para apontar problema. A boa arquitetura também sabe como reforçar uma estrutura. Então, vamos mudar o foco agora. Vamos sair dos riscos e ir para as soluções, para as ferramentas que podem fortalecer a resiliência do adolescente. E como é que a gente reforça essa estrutura? Criando um escudo de proteção. Existem habilidades e tipos de apoio que podemos ajudar a construir e que funcionam literalmente como uma defesa ativa contra aqueles riscos que a gente acabou de ver. E esse escudo é feito de três camadas essenciais. A primeira é a capacidade de resolver problemas, o que gera autonomia. A segunda é a valorização de si mesmo, a tal da autoeficácia, aquela crença interna de eu dou conta disso. E a terceira camada são as habilidades de comunicação, que criam e fortalecem os laços com outras pessoas, que são essenciais. E aqui está a mensagem central de toda essa abordagem. Em vez de ficar só reagindo quando a crise aparece, o grande objetivo é ser proativo, é focar na prevenção, construindo ativamente essas camadas de proteção para promover o que a gente chama de resiliência. Agora, para a gente ir fechando, vamos voltar ao nosso papel principal em todo esse projeto, o de arquitetos que dão apoio. Afinal de contas, qual é o nosso dever nessa grande construção?
É sempre bom lembrar da nossa planta baixa. Ter essa imagem dos 3 pilares sempre em mente ajuda a gente a manter o foco no objetivo final, que é uma identidade adulta forte e bem estruturada. E olha, se a gente tivesse que resumir tudo o que conversamos em uma única frase, seria essa. O papel do adulto não é controlar, não é mandar. É ser uma referência confiável e um suporte consistente durante todo o caminho da construção. E a gente encerra com uma pergunta para ficar na cabeça. Sabendo de tudo isso, dos pilares, dos riscos e dos escudos, como é que nós, no nosso dia a dia, podemos ser a melhor referência e o melhor suporte possível para os adolescentes que estão nas nossas vidas? Fica aí a reflexão.